Olá, companheiros. Estamos aqui mais uma vez na Casa de Clarence com muita satisfação para mais um estudo do Evangelho. E hoje nós vamos estudar o capítulo 17, item 7, com o título Dever. Antes, nós vamos ler uma paginazinha do livro Palavras do Coração, volume 3, do Dr. Herman, psicografado pelo Altivo, e em cuja lição 26, o título é O Dever. A doutora Herman nos fala assim: Jesus Cristo abençoe e conduza todos aqueles que estão aqui. Todos falaram do que sentem acerca do dever. Este assunto é tão transcendente e atinge as criaturas em níveis tão diferentes que puderam observar que ninguém conseguiu falar o que o outro falou, justamente porque este é um dos assuntos que transcende a uma vida humana. Transfere-se para muitas outras vidas e se constrói através de milênios no espírito imortal. As grandes almas, os grandes servidores do bem, encarnados ou desencarnados, constroem a noção do dever paulatinamente. E quando eles nos falam da própria noção de dever, o fazem por conta do progresso alcançado. Por isso é que eles nos vêm falar, porque alcançaram um estágio em que várias formas de dever foram vivenciadas e eles podem tranquilamente concluir sobre o assunto, de maneira ampla e bastante generalizada, capaz de nos mostrar ângulos que não tínhamos percebido anteriormente. Cada vez que estudamos esse tema, o façam com vistas àquilo que já alcançaram. Não se preocupem com o que não conseguiram fazer em determinada época. O dever, repito, é a consequência do progresso do homem. E assim, nós não queremos falar daquilo que fomos, mas sim do que somos, pensando, melhorando e envolvendo-nos cada vez mais num espírito de realizações e tendo do passado as experiências que nos dirão no presente como agir melhor e, por que não dizer, preparando o nosso futuro para agir de modo eficaz e diferente consequentemente. E assim, nós sempre recordamos que o dever, repetindo, é desses assuntos que transcendem a uma única existência e fazem parte de um processo de progresso infinito. O dever do homem da época do Cristo era pouco mais do que manter a própria vida e a da família. O dever do homem moderno supera esses quesitos, acrescentando o dever de sociedade, de trabalho, de amor ao próximo. O dever do espírita, além de todas as realizações no bem, é acrescido da obrigação de progredir. No futuro, teremos outras noções de dever se quer imaginarmos agora. Que Deus nos faça entender esta lição como sendo uma das lições transcendentais relativamente para o nosso progresso. Paz para todos vocês, o abraço do Herman, pedindo a Deus que ilumine todos os corações e a esta casa com muita paz igualmente. Que Deus fique com todos, assim seja. Bem, agora vamos elevar nossos pensamentos para fazer nossa prece e pedir assim: Jesus, querido amigo e querido mestre, estamos, Senhor, mais uma vez aqui na Casa de Clarence para mais um estudo hoje do Teu Evangelho, Senhor. Te pedimos e rogamos, Jesus, o Teu amparo e a Tua sustentação e as Tuas bênçãos para todos nós, Jesus, encarnados e desencarnados. E que possamos, Jesus, fazer o melhor proveito no estudo de hoje. Então, sendo assim, Mestre Jesus, que seja em Teu nome, em nome do nosso amado e querido Clarence, em nome dos nossos guias espirituais, mas Jesus,
que seja, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim seja, Senhor, graças a Deus. Bem, companheiros, como disse, o estudo hoje é o Evangelho, capítulo 17, item 7, e o título do capítulo é Dever. Nós procuramos no dicionário, encontramos muito significado para a palavra dever. Então vamos lá. No dicionário está assim: é ter a obrigação de, é ter a responsabilidade de, é ter o compromisso moral de, é também um conjunto de obrigações perante as leis de Deus, as leis dos homens, perante a família, os amigos, a nossa profissão, etc, etc. O dever está presente em todos os atos da nossa vida. E a visão sobre o dever pode ser direcionada pelos múltiplos aspectos da vida em sociedade. E a gente pergunta, né? Por que é tão difícil o cumprimento do dever? E, sem dúvida nenhuma, é devido às nossas imperfeições. Somos atraídos para os nossos interesses, para os nossos desejos e esquecemos dos deveres. Lázaro, que nos traz ideias muito interessantes, que é o que nos fala da lição de hoje, para serem abortados. O texto do Evangelho, do Evangelho nos diz que o dever é a lei da vida, e ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quanto mais evoluído o espírito, mais fácil é o cumprimento do dever, e não constitui um fardo. Então, quanto mais o espírito da gente é evoluído, o dever não se torna pesado, ele acontece, ele age naturalmente. Leon Denis nos vem trazendo no livro Depois da Morte, no capítulo do dever, número 43, que o dever é um conjunto das prescrições da lei moral. É a regra de conduta do homem nas suas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, Leon Denis nos diz que o dever é uma conduta das nossas relações com os nossos semelhantes, ou seja, em sociedade, né, por excelência, num todo, e também com todo o universo. Também Leon Denis também nos fala que quanto mais pudermos acelerar nosso progresso de evolução, quanto mais pudermos nos elevar, menos difícil será para nós o dever. E Leon Denis continua dizendo assim: quanto mais nos quanto mais nos elevamos, mais o dever adquire ao nosso olho grandeza, e o dever enobrece a vida, nos dá serenidade de espírito e calma interior. Porque sempre, em meio às tormentas, asseguramos a paz da consciência, o comportamento de nós mesmos, proporcionados pelo cumprimento do dever. E voltando para o Evangelho, lá no capítulo 5, item 20, último parágrafo, gente, François Nicolas Madalena, ele nos diz que todos nós devemos nos dedicar à divulgação do Espiritismo, que já começou a nossa própria regeneração. Diz ele que é um dever
fazer os nossos irmãos participarem dos raios da sagrada luz. Então, é um dever nos dedicarmos à divulgação do Espiritismo, que nos traz esperança, consolação para as nossas vidas. Aí nós podemos lembrar, né, de espíritos que já tiveram aqui encarnados e que tiveram esse dever da divulgação da doutrina. Chico Xavier, né, Dona Ivone Pereira, Leon Denis e Kardec, que teve o dever, a sua encarnação, ele veio com o dever de dar a todos nós a codificação. Kardec é aquele consolador que Jesus nos prometeu há 2000 e poucos anos atrás, né? Então, ele veio trazer o quê? A palavra de Jesus, né? Através da codificação. É a terceira revelação na realidade, que a primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus e a terceira é Kardec. Continuando, e dentro do Evangelho, Lázaro nos fala que o dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio. Ele pode cumpri-lo ou não, né? É uma escolha do espírito. E quanto mais for evoluído o espírito, maior é o seu livre-arbítrio. E quanto maior seu conhecimento, seu entendimento das leis de Deus, consequentemente maior será a sua responsabilidade. Então, como está lá no Evangelho, muito será cobrado a quem muito sabe. Então, à medida que nós temos o conhecimento, nos evoluímos, né, que todos nós estamos aqui nesse estágio de progresso para a vida eterna. Então, nós estamos nos evoluindo. E quanto mais a gente aprende, né, os ensinamentos de Jesus, maior é a nossa responsabilidade. E Lázaro continua assim. Esse conhecimento está gravado na nossa consciência. E no Evangelho de Jesus estão expressas claramente as leis de Deus. E a nossa consciência, gente, quando eu li isso, está lá no terceiro parágrafo, está desculpe aqui, gente. Está no segundo parágrafo, no finalzinho do segundo parágrafo, que quando eu li, eu disse, nossa, sabe, eu achei tão profundo isso, que Lázaro fala assim, a nossa consciência é a guardiã da integridade de caráter. Profundo, né, gente? É a consciência que nos diz, cumpra seus deveres, mas nós temos ainda, todos nós temos ainda, um homem velho dentro da gente, né? Decorrente da nossa imperfeição espiritual. E muitas vezes esse homem velho fala, né, pela nossa consciência, que nós ainda temos resquícios na nossa consciência desse homem velho, desses resquícios de vidas passadas, e insiste dentro de nós, e pela nossa imperfeição, ainda muitas vezes, a nossa consciência nos diz para não cumprirmos com os nossos deveres, utilizando, né, das mais variadas desculpas inconsistentes e esfarrapadas, trazendo para nós dificuldade para a condução da nossa jornada. Então, toda vez, né, que esse homem velho que temos dentro de nós, ou seja, essa condição ainda de inferioridade lá de trás,
Ela fala mais alto que o nosso conhecimento, que a nossa bagagem de experiência dessa encarnação que nós já temos, ou seja, que vai mexer, né, gente, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso desejo de poder. Então, a gente não quer isso ainda, né? A gente ainda quer viver naquela condição de zona de conforto. E isso, consequentemente, quando a gente não cumpre, né, o dever que já está imposto, já está cravadinho lá na nossa consciência, a gente vem atrasar a nossa evolução espiritual. E Leon Denis ainda nos fala, no mesmo livro, tá? Depois da morte, e também no mesmo capítulo, do dever que todo espírito elevado se torna uma obrigação de todos os instantes, uma potência indissolúvel ligada à vida e na morte. Então, essa responsabilidade, esse cumprimento do dever, né, que nós temos, que nós somos chamados através das leis de Deus, que nós já temos conhecimento, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, não é só enquanto estivermos encarnados, é para toda a vida, ad eternos, ou seja, é para a gente levar por toda a eternidade, porque não é só na condição de espíritos imperfeitos que nós estamos, que nós temos essa obrigação de dever, não. Muito pelo contrário, nós temos e é mais pesado. E o Evangelho e Leon Denis vem nos mostrando que quanto mais a gente evoluir, ou seja, os espíritos já superiores, né, os espíritos mais evoluídos, o dever é uma coisa natural que acontece na vida deles, né, muito diferente da nossa. E também Joana de Ângeles nos diz no seu livro Convite da Vida, no capítulo que trata do convite ao dever, o seguinte: o dever se encontra esculpido como fatos preponderantes em todo ser que pensa. Olha o que Joana nos diz. Se encontra esculpido como fatos preponderantes em todo ser que pensa. O dever é a manifestação da divina lei, resumindo os objetivos da vida inteligente na Terra. E Joana continua: atende seus deveres morais, atuantes na comunidade em que vives com a alegria do semeador, que antevém na semente a glória do campo coroado e abundante grãos. Então, Joana diz que quando a gente atende, né, o cumprimento do dever moral, no meio da nossa sociedade, né, que a gente tem até uma frase que diz: o meu direito começa aonde termina o do outro. Mas será que a gente sempre age assim? Né? Será que a gente realmente, em todos os momentos, lógico que em algumas situações nós já agimos dessa maneira, mas será que são em todas as situações que a gente pensa dessa forma? Peraí, o meu direito começa onde do meu companheiro termina, né? Ou é aquilo, farinha pouca, meu pirão primeiro? Será que a gente a gente vive com plenitude isso aí? Ainda não, né? Infelizmente, ainda não conseguimos. Aí Joana continua assim. Ela nos fala, né, que essa semeadura, que ela faz a comparação, né,
do semeador. Então essa semeadura é justamente aquilo que nós vamos plantando em todas as nossas encarnações. Não é só nessa, é toda a bagagem que nós trazemos. Porque a nossa evolução, quando nós chegarmos, né, até sermos como Jesus, nós temos toda essa bagagem no nosso espírito. Então, são essas semeaduras que nós fizemos ao longo de todas as nossas jornadas como espírito encarnado. E voltando aqui para o Evangelho, né, no último parágrafo, Lázaro fala assim: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, permanece inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então vamos lembrar, né, dos ensinamentos que Jesus nos deixou, né, que ele resumiu todos os mandamentos nesses 3 mandamentos: amarmos a Deus sobre todas as coisas, amar seu próximo como a ti mesmo, não fazendo ao outro aquilo que não desejasse que fizesse contigo. Então é o que Lázaro nos diz aqui. Ele é ao mesmo tempo, o homem, tá, gente? Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo na sua própria causa. Então o dever, ele é ao mesmo tempo juiz e escravo. Por que juiz e escravo? Vamos pensar, né? Que o dever é isso. O que o juiz, como é que o juiz exerce a sua jurisdição? O que é jurisdição? Jurisdição é o poder e o dever de dizer o direito. Então o juiz, todos os magistrados, têm jurisdição, que é o poder e o dever de dizer o direito, ou seja, de aplicar as leis. E ele é a autoridade máxima, né, em termos de julgamento. E é austero, né? E o escravo? O escravo é aquela, não é, a pessoa que se submete, que obedece, né, ao seu senhor, no cumprimento das suas ordens. Então, o dever é ao mesmo tempo juiz, ou seja, ele impõe, como ele se submete ao quê? Ao dever do outro, na sua própria causa. E continua assim: o dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, não é isso, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, quando a gente pratica, né, isso também está lá em Leon Denis, quando a gente pratica, tem um hábito, né, de cumprir o dever, porque ninguém vai estalar dos dedos, acordei cumpridor dos meus deveres. Não, como nós já dissemos, é um processo que vem de longa caminhada. Mas se nós criarmos o hábito e de exercer, né, esse direito que o Espiritismo nos traz, desculpe, gente, esse dever que o Espiritismo nos traz, a gente vai praticar isso, vai acontecendo naturalmente. Então a gente começa o quê? A eliminar dentro da gente o orgulho e a vaidade,
que são um dos piores vícios que nós temos, né? Que é decorrente daí de tantos outros males que afetam o nosso desenvolvimento espiritual. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Então, não é porque a gente vai evoluindo que a nossa obrigação com Deus vai cessar, não. Ela não cessa nunca, nunca. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, ou seja, de nosso Pai, que não aceita um esboço imperfeito, porque deseja que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Então Deus nos criou para quê? Para sermos perfeitos, né? Puros e perfeitos, para sermos iguais a Jesus, que é o nosso exemplo maior. E ele não aceita que, como diz aqui Lázaro, um esboço imperfeito. Por isso nós temos a bênção de várias encarnações, né, para podermos trabalhar em cada uma delas essas nossas dificuldades. Bem, então, para nós terminarmos, vamos lembrar de Jesus mais uma vez, de nosso mestre, né? E o que a gente vai lembrar dos deveres de Jesus? Vamos lá. Jesus que, por dever, encarnou na Palestina. Por dever, nos trouxe a lei de amor. Por dever, comprometeu-se, a cuidar de cada um de nós como ovelhas que o Pai o concedeu, né? Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Por dever, Jesus permitiu-se a ser crucificado, trazendo a notícia da sobrevivência da alma e o maior exemplo do que seja a submissão à vontade de Deus. Então a gente pode lembrar, né, que Jesus, pouco antes de ser é o exemplo que eu lembro agora, da maior submissão de Jesus à vontade de Deus, quando ele lá no horto, pouco antes de ser capturado, que ele vai orar ao Pai, e ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que cumpra-se a tua vontade. Então Jesus em momento nenhum pediu: Pai, me livra disso. Ele tinha moral, né, para isso. Jesus tinha o poder para isso, mas a humildade dele foi nos mostrar, também como exemplo a humildade dele, nos mostrar de como devemos ser e agir na nossa vida. Bem, então, companheiros, muita paz e que Deus nos ampare, proteja, ajudando que sigamos a implantar o dever em nossos corações de uma forma mais útil, serena, mas sempre com o pensamento e o sentimento ligado a Jesus. Que Deus nos abençoe sempre, graças a Deus. Bem, agora nós vamos fazer a nossa prece final. E mais uma vez, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e pedir: Senhor Jesus, te agradecemos agora, Senhor, toda a proteção, amparo que o Senhor nos deu através de nossos guias espirituais, através desses trabalhadores amigos da Casa de Clarencio,
a proteção, Senhor, para que pudéssemos fluir o nosso estudo de hoje segundo o Teu Evangelho. Agradecemos também, Jesus, a Clarencio, esse diretor espiritual de nossa casa, esse amigo bondoso de cada um de nós, sempre que precisamos dele, está sempre de braços abertos a nos amparar e nos dar um colinho. Agradecemos também, Jesus, a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos encarnados com o compromisso e o dever de nos melhorarmos, Senhor, em cada encarnação. Então ajude-nos, Senhor, nos sustente para que possamos todos nós sairmos melhores nessa encarnação. Te agradeço, Jesus, o amparo também que o Senhor teve por todos os desencarnados presente no estudo de hoje. Nos abençoe, Jesus, agora e sempre. Então, Mestre Jesus, que seja em seu nome, em nome de Clarencio, de nossos guias espirituais, mas Jesus, que seja sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos finalizar o estudo do Teu Evangelho hoje, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Assim seja, graças a Deus.